A paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui na Jabuticabeira hoje e o sol tá assim, passando por entre as folhas aqui, então eu tô tentando controlar para não ficar um sol forte no meu rosto aqui. Bom, tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Essa foi uma semana assim, bem abençoada para mim. E eu pude assim sentir Deus falando comigo. Eu vou compartilhar mais para frente, tá? No próximo vídeo. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre um dia que eu acordei. Eu tava, sabe aqueles dias que você acorda assim, sentindo assim um pesar, meio triste. E eu fui ter assim o meu momento devocional, mas sabe que assim, nem ler a palavra você tá animado? Você abre a Bíblia, parece que é um peso. Aí eu orei ao Senhor, pedindo para que Ele trouxesse revelação da palavra. E abri assim, comecei a folhear. Aí abri no Evangelho de Lucas, estava olhando, passando assim o olhar pelos títulos e me chamou a atenção um título escrito A Figueira Infrutífera. É uma parábola curta, pequena mesmo, mas vou ler. Amados, leiam. Eu estou sem a minha Bíblia aqui e para eu falar para você, mas talvez eu coloque na descrição do vídeo aqui a citação bíblica. Está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. E eu li que havia uma vinha, e nessa vinha tinha uma figueira. E o dono da vinha, ele passava lá todo ano para ver os frutos, né? Ele olhou aquela figueira e falou para o vinhateiro, né, que é o que cuida ali da vinha. Olha, 3 anos já que eu venho aqui nessa vinha e essa figueira, ela não dá fruto, corta, joga na fogueira. Aqui tá ventando, olha o barulhinho do vento. Eu vejo o vento assim, eu sinto assim, Espírito Santo como um vento que vem. E o vinhateiro olhou para aquela figueira e sentiu compaixão dela e falou assim, olha, não vamos cortar não, deixa eu cuidar mais um ano. 3 anos, o dono da terra passou lá e nada de fruto. 3 anos. Deixa me dá mais um ano para eu cuidar, vou estercar, vou podar, vou cuidar dela. Se no próximo ano o senhor vier e ela não tiver dado fruto, aí sim o senhor corta e joga e lança ela no fogo. E assim sucedeu. E eu fiquei pensando nisso. E nessa hora o Espírito Santo, porque aí você fala assim, é coisa da sua cabeça, Wanda. Não, eu creio assim que o Senhor, Ele revela coisas pra gente. E nessa hora eu fiz assim, me remeteu a Êxodo 20. E Êxodo 20 fala assim, né, que Deus está falando lá dos mandamentos, ele fala assim, que ele é um Deus zeloso, que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos, na 3ª e 4ª geração, daqueles que não temem a ele, e até 1000 geração aqueles que o temem. Então eu fiquei pensando nisso, tentando fazer um paralelo entre a parábola da figueira infrutífera com Êxodo 20. Amados, pensa comigo. Porque tem um ezinho, né? 3ª e 4ª geração. O que o Espírito Santo trouxe no meu coração é assim, que quando chega a 3ª geração, né? Bisavô, avô, pai. Quando chega a 3ª geração, que Deus entraria ali com a sua
com seu julgamento, né? Com a sua visitação, porque ele é Deus zeloso. E alguém chega e fala para ele, espera mais uma geração. Terceira e quarta geração. E foi isso que o vinhateiro fez. O dono da vinha queria que cortasse já no terceiro ano, que aquela figueira não deu fruto. Mas o vinhateiro falou assim, não, o senhor pode esperar mais um ano, porque eu vou podar, eu vou estercar, eu vou cuidar. Aí sim, no próximo ano, se ela não der fruto, então a gente corta. Amados, eu fiquei pensando, e nessa hora mudou todo aquele sentimento que eu estava. Eu comecei assim já a anotar, escrever tudo aquilo que o Senhor estava falando comigo, porque aí eu comecei a me enxergar nessa figueira. Porque Israel é a videira, né? E nós somos a figueira que está nessa videira, porque nós entramos, né? E depois a gente passa a fazer parte da videira, se a gente der fruto. Porque o Senhor Jesus diz que ele é o agricultor, meu pai é o agricultor, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então o pai é que sabe que tem que, as podas que tem que dar, né? Os cortes que tem que dar. Então Deus é um Deus de amor, mas ele é justiça. Deus é um Deus tardio para irar-se, mas horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Então são coisas assim, não que eu estou, que eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus castigador, não. Eu quero mostrar para você que existe um lado de Deus, um lado cuidador. Porque a Trindade tem essa função, né? O Pai, ele criou todas as coisas, mas ele permitiu o Filho vir se tornar humano para compreender as nossas fraquezas. E o Filho sobe até o Pai, e hoje o Pai conhece a humanidade através do seu Filho. E o Filho envia até o Espírito, que é o Consolador, porque agora o Espírito, conectado com o Filho, sabe das nossas fraquezas e nos assiste. Então, amados, às vezes você pensa assim, puxa, não tenho mais solução para a minha vida. Busca o Espírito Santo, porque é Ele que vai olhar a sua árvore, né, a sua vida, e ver onde que precisa fazer as podas, que são podas certeiras, né, porque se você não souber podar uma árvore, você a mata. Mas se você podar ela, né, conhecendo os galhos que precisam ser podados, ela vai dar, a priori parece assim que ela está feia, mas depois ela tem força e cresce, né? E além dela dar uma ramagem, ela também dá fruto. E o Senhor fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação certa. Então o Senhor nos compara como árvore. Eu estou aqui, ó, numa jabuticabeira. Quantos anos essa jabuticabeira está aqui, né, dando a sua sombra, né, as suas folhas fazem essa sombra gostosa, dá o fruto. Mas ela precisa de cuidado, ela precisa de poda. E esse é o papel do Espírito Santo hoje, sabe, de olhar as suas raízes. Às vezes as suas raízes precisam ser aparadas, precisam ser estercadas, porque você vem de uma raiz, vem de uma linhagem que não é muito abençoada, mas você pode mudar. O Espírito Santo, ele muda a nossa raiz, porque eu enxergo assim, hoje, a minha vida é pautada naquilo que eu vou deixar. As marcas em mim ficarão para minha posteridade, os meus netos, meus bisnetos e assim sucessivamente até Jesus voltar. Então, eu não posso ser uma pessoa inconsequente, sabe? Agir por impulso, ferir pessoas, magoar pessoas, fazer trapaças, sabe? Viver uma vida desonesta, viver uma vida ambígua, né? Ora tá no caminho do Senhor, ora não, sabe? E eu tenho que me posicionar, porque eu deixo um legado. Eu sou uma planta que a partir de mim
será até 1000 geração abençoada. E nós temos uma outra passagem que Jesus encontra uma figueira, ele viu ela cheia de folha, né? E foi procurar fruto nela. Ele estava com fome e foi procurar fruto nela, não encontrou. E ele amaldiçoou aquela fruta, aquela árvore, né? Aquela figueira, e ela secou. Então, amados, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que vigiar mais, porque Jesus está voltando. Amado, Jesus está voltando. E o objetivo do meu vídeo, falar das experiências que eu tenho com o Espírito Santo, quando ele vem falar comigo, quando ele me mostra algo da palavra. Eu não li isso em lugar nenhum. Eu ouvi dele. Ele me fez lembrar. Ele me fez refletir sobre essa parábola. Que ele cuida. Olha o amor do Espírito Santo, ele chega, Pai, né? Jesus fala assim, Pai, eu entendo a fraqueza. E o Espírito Santo fala, e eu posso assistir na fraqueza, eu posso cuidar. Sabe, o cuidar dele, de minuciosamente, cuidar das suas raízes, cuidados, fazer as podas, sabe? Tem coisa assim que você fala, é porque Deus tirou. Deus, quando tira algo da nossa vida, é para colocar algo melhor. Então aquilo para você parecia que era bom, mas Deus tem algo melhor, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? Quando a gente vive na direção do Senhor, a gente alinha a nossa vida totalmente entregue a Ele, sabendo que Ele tem o melhor para nós, é viver descansado. Sabe? Eu estou aprendendo a fazer esse exercício. Porque é um mundo conturbado, corrido que a gente vive, né? As cobranças do sistema onde a gente vive. Se a gente não se policiar, se a gente não viver uma vida descansando no Senhor, né? Descansar mesmo, deixar Ele cuidar. Ele cuida, amados. Você se surpreende, porque por você Ele muda decreto, por você Ele muda datas que impossível de ser mudada, Ele muda. Ele assina documentos que às vezes está impossível, sabe? Está lá embaixo, né? Na justiça, que vai demorar anos e anos, de repente o seu documento aparece na frente do juiz ali, ele assina. Sabe, é umas coisas assim sobrenaturais, viver na dependência dele, porque ele faz. Ele faz para todo mundo? Ele morreu por todos, porque diz que Jesus, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos, não foi para alguns. Então, creia, né, não vai perecer. Então, todos aqueles que creem. Então, há uma condição, crer. E crer, como eu falei no vídeo passado, eu creio, depois eu vejo. Então, eu creio que Deus fará o melhor e depois eu vejo o melhor dele, né? Eu vou dar o fruto na estação certa, porque eu estou o quê? Plantada à beira do riacho, sabe? As águas do Espírito, elas vão fluir em mim. É as águas do Espírito que me nutrem, é as águas do Espírito que me permanecem em pé. E é essa dependência no Espírito do Senhor que nós vamos conseguir mudar a nossa história. E eu pergunto para você hoje, que legado você está deixando para os seus filhos, para os seus netos? Você ama teu neto? Você ama teu filho? Ou você só reclama que seu filho te dá dor de cabeça, que seu filho não é aquilo que você projetou? Mas o que você tem feito para mudar a história? Primeiro você crê, depois você vê. Então mude a circunstância no mundo espiritual, busque o Senhor, deixe o Espírito Santo cuidar. E você verá que Ele vai cuidar dos detalhes. E quando o dono da terra vier, ele vai achar fruto em você e você vai subir. Porque é isso que nós estamos esperando, amados. Nós estamos iminentes de qualquer minuto. Eu poderia estar aqui falando e desaparecer, porque eu creio, eu busco viver a minha vida de uma forma que eu encontre o favor do Rei, que eu encontre a graça do Senhor, que os olhos dele tenham prazer em olhar para a minha vida.
E eu estou aqui pagando um preço, né, para me expor, porque eu quero compartilhar aquilo que o Senhor fala comigo, para não ficar só em mim, mas para que haja transformação na tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Entregue o teu cuidado ao Espírito do Senhor, porque Ele conhece a tua essência. Aquilo que você ainda não conhece, Ele conhece. Porque o Espírito do Senhor está em todos os lugares. No Salmo 139 diz que quando éramos uma massa informe, eu não canso de falar isso, que de uma forma assombrosamente maravilhosa nós fomos feitos, e Ele estava lá, vendo. Amados, você não viu esse momento, nós não temos memória para o momento da fecundação, mas o Espírito do Senhor estava lá e Ele viu, Ele soprou vida em você. Seu pai e sua mãe autorizaram para que você fosse gerada. Deu sim para o Senhor. Olha que lindo. Ainda que os nossos pais não respondam também às nossas, as necessidades emocionais e afetivas, mas o Senhor, Ele que nos fez, nós temos que nos recorrer a Ele, porque Ele supre as nossas necessidades, Ele vai suprir todas as nossas carências, porque o Espírito Santo, Ele faz a poda, Ele cuida da raiz, isso mexeu muito comigo, porque o que os meus antepassados fizeram, meus avós, meus bisavós, e minha família para trás, o que eles fizeram, amados, a partir de mim muda a história. A partir de mim eu deixo um legado de um povo abençoado que estou deixando para esse planeta. Que eu estou assim, achando que está bem breve, porque Jesus está à porta. Jesus está voltando. E eu ainda quero fazer o vídeo, esse talvez eu faça na minha casa, porque eu tenho detalhes registrados, o sonho que o Senhor me deu do arrebatamento. O Senhor me deu um sonho e me mostrou que nós vamos ficar surpresa com o arrebatamento. Quem você acha que... esse não, pelo seu julgamento vai se surpreender. E eu quero compartilhar aqui com vocês, porque se Ele me deu é para a igreja, e você, enquanto igreja, precisa ser edificado. Então eu quero contar, quero ver se essa semana eu vou ter um tempinho de fazer um vídeo, talvez tenha essa semana um vídeo extra, eu contando esse sonho. Amém, amados? Fica na graça, na paz do Senhor, que o Espírito Santo fale no teu coração, que Ele convença você, que Ele possa trabalhar na tua raiz, nos teus troncos, nos teus galhos, nas tuas folhas, para que quando o dono vier, ele ache fruto em você. Amém? Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. E se Jesus vier, a gente tem um encontro marcado nos ares com Ele. Amém? Deus abençoe.